Olá a todas e todas, está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Estamos de volta em clima de carnaval para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. A Mari Bojiquian, nossa querida Mabô, está aqui do nosso lado aqui querendo se pronunciar. Fala, Mabô. Fala, amigo. Seguinte, pessoal, eu só queria dizer que uns 2 episódios atrás a gente deu uma breve comentada, assim, en passant. Brevíssimo sobre o Big Brother. A gente falou nem 5 minutos e a gente teve umas reações nervosas. Eu vi uns comentários lá no nosso canal no YouTube, tinha um pessoal dizendo, tinha uma pessoa especificamente dizendo Big Brother. Tinha duas. Assim, Big Brother, parei de assistir. Eu falei, poxa, a gente fez um conteúdo tão legal, a pessoa parou de assistir só porque a gente citou o Big Brother. Não é verdade? Porque assim, independente do que você acha do programa, ele tá na maior rede de televisão do país, ele é assistido por milhões de pessoas, tá na boca do povo, e eu acho que se é uma dinâmica que tá levando a gente a refletir sobre alguma questão estrutural na sociedade, qual que é o problema da gente mencionar, né? Qual que é o problema, Mabô? Não, por que não, né, galera? Por que não? No final das contas, a gente apanhou tanto, aí reclamou, falou que a sociedade não discute os temas que a gente quer discutir, e quando chega, a Globo começa a falar de fato, vocês vão reclamar? Não, eu acho que assim, não tem problema nenhum a esquerda tá comentando isso, as pessoas estarem debatendo, as pessoas dentro do Big Brother se estão trazendo debates sobre feminismo, sobre racismo, que ótimo que as pessoas... Que ótimo, né? Fico feliz e eu vou falar, eu tô assistindo. Eu também. E qual que é o teu comentário da semana, Mabô? Meu comentário da semana é que o Lucas ter saído foi ótimo. Foi incrível. Eu adorei. Passou vergonha até na Ana Maria Braga no dia seguinte. E que eu acho que o Babu tá se perdendo no jogo. Porque ele tá se aliando aos bad boys lá, os meninos, os machistas. Dá tempo de voltar, né? Dá tempo de voltar. Mas assim, ó, agora interno aqui, eu acho que ele caiu porque o Pyong se afastou dele e aí ele se sentiu isolado. Mas é isso aí. Torcendo pras minas, continuo. Então, pra Thelminha, se você não gostou desse comentário... Aquele abraço. Problema é teu. Então é isso, Mabô. Acho que a gente sempre fala as coisas de maneira leve, brinca muito aqui, abordando temas sérios. A vida em si já é muito pesada, né? Pois é. Bom, nesse mês de fevereiro, carnaval rolando solto, Brasil afora, começou a campanha do governo federal que trata de sexo e prevenção da gravidez na adolescência. A campanha chama Tudo Tem Seu Tempo. Para comentar um pouquinho dessa nova política pública e falar sobre essa forma de regulação dos corpos, eu trouxe uma pessoa muito especial, minha colega de mestrado Pissi, que se denomina uma bruxa travesti. Mestrando em Antropologia Social pela USP, pesquisa a criminalização da transmissão do HIV. Também é cofundadora do coletivo Louca de Efavirense, um grupo de pessoas articuladas e que vivem e convivem com AIDS. Bem-vinda, querida. Obrigada, viu? Muito bom estar aqui e bora lá para essa transmissão. Não, e esse nome aí, Pisciana? Psibruxa. Psibruxa? Pode ser pisciana, psicodélica. E aí, além da Pisci, a gente trouxe também outra convidada que já nos honrou a presença, a nossa colunista assim, de longuíssima data, amiga especial, Maíra Zapater, que é doutora em Direitos Humanos pela USP, graduada em Direito pela PUC São Paulo e Ciências Sociais pela FEFELET, é professora pesquisadora, autora do blog Deu na TV, recentemente agora é a mais nova professora da Unifesp. Maíra Zapater, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, muito bom estar aqui no Just. Fazia tempo que eu não vinha. O André sendo gentilíssimo, falando, colunista de longa data, embora falhando um pouco aí nas colunas ultimamente. Mas André fazendo a conta aqui faz meia década, porque é desde 2015. Não tá é? bom pra você? Não é, desde o começo. Desde o começo. Desde o começo. Poder ver todo o crescimento do Just. Eu não gosto de evolução, né? Que dá a impressão que era algo pequeno e ficou grande. Sempre foi grande. Só crescimento. Só crescimento. Bom. Então é bom demais estar aqui. E só queria fazer um adendo. Eu não sabia que tinha fiscal de curadoria para falar do Big Brother. Você assiste? Eu não tô assistindo, mas eu acho que eu vou ter que assistir. Aliás, eu escutei hoje. Tava ouvindo, eu não sei qual podcast do Just, porque assim, eu sou ouvinte também. E escutei a Mabô falando. Eu tô sabendo mais ou menos. Sei que tem o Babu, tem o menino loiro que chora. É esse que saiu? Ele chora, fala que ele sofre preconceito porque ele é homem branco, loiro. Ele é loiro. Eu já vi que ele sofre. Então Foi eu sei ele que saiu. disso. Eu sei que tem esse papo sobre machismo e feminismo. E, gente, a gente tem que falar sobre tudo, né? A gente pode largar um pouquinho o nosso Baudelaire, acho que não tem problema. O Shakespeare
Maíra, a gente para um pouco. Tá todo mundo muito nessa parte, então não dá pra ver Big Brother. Aí a gente escuta o povo falar descansa militante, a gente tem que até concordar às vezes, né? Mas descansa, gente. Ver o Big Brother, as pessoas estão vendo. É importante a gente comentar também, saber o que está sendo dito. Então, claro. Só tô dizendo isso porque foi hoje que eu escutei. Eu falei, poxa, tem isso aí que tá rolando Big Brother, vi mais gente falar e de repente vocês comentam isso, essa fiscalização. Nossa, gente. Não dá. Acho que não precisa. Mas enfim, obrigada de estar aqui. Obrigada eu, querida. E para fechar esse time de peso, trouxemos aqui Raul Araújo, psicólogo, consultor em Direito da Criança e do Adolescente, diretor do IBD-CRIA, Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente. Seja bem-vindo, Raul, e muito obrigada pela sua presença. Obrigado, super prazer estar aqui para conversar sobre esse tema, né? Muito importante, acho que para além da Damares, né? Quer falar de Big Brother também? Puxa, eu acho que a gente tem que falar de Big Brother, mas acho que Big Brother tem a ver com isso, né? Lógico. Que é uma ideia que a gente vive numa sociedade que propõe um modelo estético que a gente vai ter que eliminar sempre um. Não tem, sempre vai um pro paredão. E as tramas e as picuinhas que tem a ver com o governo Bolsonaro e com a Damares passa a ser o pano de fundo das nossas relações, não é? Sim. E eu acho que isso é um perigo mesmo. Então, é isso aí, mesa formada. A gente segue pro nosso bate-papo. Roda a vinheta, Renan. A campanha de abstinência sexual patrocinada pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, em conjunto com o Ministério da Saúde, tem focado nas redes sociais para divulgar a iniciação sexual não precoce. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem 62 adolescentes grávidas para cada grupo de 1.000 pessoas na faixa etária entre 15 e 19 anos. Para termos uma noção, a taxa mundial é 44. Os números registrados em 2019 são alvo da campanha publicamente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista, o presidente afirmou, e aí eu abro aspas, que essa liberdade que pregaram ao longo do governo do PT, que vale tudo, glamoriza certos comportamentos que um chefe de família não concorda, chega a esse ponto e é uma depravação total. Não se respeita nem sala de aula mais, fecha aspas. Também defendendo a campanha, o presidente chegou a dizer que uma pessoa com HIV representa uma despesa para todos os nós brasileiros. Bom, na esteira dessa declaração pavorosa que estigmatizou publicamente os brasileiros que vivem com AIDS, é preciso lembrar que existe um crescimento de infecções de HIV. Dados do UNAIDS das Nações Unidas mostram que tivemos um aumento de 21% no número de novos casos de infecções por HIV de 2010 a 2018. Isso mostra que a gente está na contramão mundial, porque no mesmo período a queda foi de 16% ao redor do planeta. Eu, assim, abrindo o programa, conversando com o pessoal, já estava falando. É muito difícil conversar esse tema. É difícil porque são tantos absurdos. Esse ministério, seja a campanha que a ministra Damares, ela quer fazer com que as pessoas se abstenham de fazer sexo, quanto essas políticas de AIDS, elas não fazem o menor sentido. Eu queria saber se isso é um projeto ou se isso é pura ignorância. Posso responder? Por favor, amiga. Por favor. Eu acho que isso é um projeto, sem a menor dúvida, né? Envolve muita gente ignorante em vários termos, se articulando. E eu acho que é importante dizer que é um projeto porque, inclusive, ele tem inspiração de fora, né? Dos Estados Unidos, principalmente. Não é de hoje que os Estados Unidos vêm pensando em abstinência sexual, né? E o governo Trump vem trabalhando com isso, principalmente a partir de 2018. A Casa Branca estabelece novas diretrizes, né? Para o repasse de recursos a organizações que atuam na prevenção à gravidez na adolescência, né? Aumentando o favorecimento das que promovem a abstinência sexual. Então, veja, você tem, por um lado, a Damares, que é uma figura pública muito famosa, que tem apoio da sociedade, e você tem pessoas brasileiras que trabalham também no Ministério da Saúde, que estão fazendo as articulações com as alas mais conservadoras da Casa Branca, né? A Cecília Pita é uma dessas pessoas, que é a coordenadora geral da promoção dos direitos da criança e do adolescente do Ministério, e ela defende, na verdade, que se discuta uma educação, faça uma educação sexual, né? Mas para ela isso já é feito nos currículos escolares. A gente tem toda uma questão que a gente pode discutir de será que isso realmente é feito em tempos de, entre aspas, ideologia de gênero? E só que, por outro lado, como que isso chega no Brasil, sob o governo Bolsonaro, né? Existe um plano, que é o Plano Nacional de Prevenção ao Risco Sexual Precoce, né, que é uma coisa que está sendo estudada para ser implementada já, acho que agora no começo de março. E esse plano, ele vai
fazer do norte, da região nordeste, um laboratório, né? Eu não diria um laboratório biopolítico, porque eu acho que isso é uma produção de morte. Então, eu acho que é um laboratório necropolítico. E eles não vão fornecer informações sobre prevenção. Então, eles estão pensando agora, por exemplo, em reestruturar a caderneta de saúde do adolescente, né? Que é um material referência nacional aqui no Brasil, que ensina, por exemplo, adolescentes a usar a camisinha. Tanto a camisinha interna quanto a camisinha externa, né? Só um adendo que a gente não fala camisinha masculina e feminina, para incluir a população trans e travesti. Olha, ótima dica aí. E eu acho que isso é uma forma também de isentar o poder público das suas responsabilidades, que é uma coisa que a gente estava discutindo um pouco antes de entrar aqui. Porque, bom, enfim, eu acho que vai isentar ele de toda essa implementação de ações educativas, né, e de medidas contraceptivas, enfim, tem muita coisa em xeque que está acontecendo. E o efeito disso vai ser reverso, né, eu penso. Na verdade, vai ser exatamente o oposto, porque as pessoas não acessam informações e tecnologias preventivas, principalmente nas periferias, principalmente populações negras, principalmente pessoas que não são cisgêneras. Então, assim, tem um recorte muito específico sobre isso, que eu acho que nem é recorte, é fundamento. Porque o fundamento que divide a sociedade brasileira, ele é racial, ele é de gênero, né? E isso tudo estrutura a classe. Então, eu acho que essas coisas são interessantes pra gente ir pensando nessa política de abstinência sexual, né? E pra vocês, isso é uma política ou é por ignorância? Eu acho que se trata de uma política, concordo com tudo que a Pissi já colocou aqui, acho que existe, enfim, o projeto tem a ver com essa influência desse projeto cristão que veio dos Estados Unidos, já desde o final dos anos 80, não é só de agora, e na minha leitura tem alguns pontos importantes para a gente demarcar. Primeiro, existe um problema de iniciação precoce, ou assim colocada precoce, porque qual que é a idade, né? Porque a gente, para dizer que é precoce, significa que se elegeu uma idade ideal. Mas existe uma iniciação precoce, ou antes dos 18? Existe gravidez na adolescência no Brasil? As duas respostas são sim. Antes dos 18, você foi muito generosa, né? Fui muitíssimo generosa para antes dos 18. Vamos usar o termo da convenção da criança, que é 18 anos, né? Que marca adolescente. Estou colocando isso como uma problema ou não, mas como uma questão existente, porque por vezes a gente vê políticas de combate, por exemplo, ao avanço do comunismo. Eu não consigo enxergar um problema de avanço do comunismo a ser combatido. Me faltam os dados para dizer que isso existe. Agora, de gravidez na adolescência, a gente tem dados. Então, é uma questão que existe, aí a gente pode debater se é uma questão de combate ou não. O Brasil é o país com maior incidência de gravidez na faixa etária entre 13 e 19, na América Latina. É o segundo do mundo, só fica atrás de alguns países da África subsaariana. E esse tem todo o recorte, como a Pissi estava colocando. Quem são essas meninas? Via de regra, são as meninas periféricas, são as meninas negras, em situação de vulnerabilidade econômica. Então, estou descrevendo isso para dizer, há um problema, há uma questão. Então, a gente tem que pensar quais são as políticas públicas. O problema que eu penso é, essa política de abstenção, ela é eficaz, ela é justa, ela vai produzir os resultados que ela se pretende, e escolho falar aqui sobre a perspectiva, vou ser bem legalista, hoje ser legalista virou algo muito subversivo, né? Quando eu fazia a faculdade não era bem careta ser legalista. Bem careta. Era bem careta, agora a gente segura na lei e vai. Mas pegando uma concepção bem legalista, essa política de falar de abstinência sexual, ela dá proteção integral para as adolescentes e para os adolescentes que querem praticar sexo? E um último ponto aqui, só para fechar esse recorte. Na minha fala, pelo menos, eu vou me restringir às pessoas com mais de 12 anos, porque eu já vi muito comentário sobre essa campanha de pessoas apoiando, dizendo, mas você gosta de menina de 10 anos grávida? Não gosto, até porque é estupro de vulnerável. Exato. Aí não é caso de política, de contraceptivo, nem nada, é caso de polícia mesmo, Sim, né? com certeza. Inclusive, essas meninas têm direito à interrupção da gravidez, porque é decorrente de estupro. Sim. Então, eu não estou falando desses casos. Não, a gente o vai próprio falar de Bolsonaro abstenção. usou esse caso. Ele falou, não, porque eu tenho uma filha de 9 anos. Ele usou o caso da filha dele para exemplificar e justificar essa política da Damares. Sim, eu vi na fala Como se a dele gente em estivesse outras. falando disso, né? Como se Não estamos. Então, acho que para os ouvintes é importante deixar claro isso. Sim. De minha parte, pelo menos, estou falando sobre abstinência sexual para pessoas a partir de 12 anos, menos de 14. Aí o Código Penal, depois eu falo mais disso. Tem aí um conflito do Código Penal com o ECA, mas antes dos 14 vai ser considerado estupro de vulnerável. Então, o que a gente faz com essas pessoas que estão transando e estão engravidando? Deixa a pergunta por enquanto. E você, Raul? O que você pensa disso tudo? Não me parece uma política, porque ela não está estruturada
né, de uma maneira de uma política pública, né, com ações claras e tal, parece um manejo ideológico, né, porque se por um lado você prega a abstinência, por um outro lado a gente está numa sociedade super erotizada, né, que não é de hoje, não é do funk, não é do... Né, a gente tinha no axé, criança dançando na boquinha da garrafa, enfim. Banheira do Gugu. Ou então o próprio Big Brother, né, que vocês citaram, que usa a sexualidade como estrutura de poder, de conquista, de quem ficou com quem, enfim, não é? Então a gente está numa sociedade super erotizada, por um outro lado, você prega abstinência, não é? Uma pregação, não é à toa que ela é pastora, né? Essa ministra, não é? Então, eu acho que é um manejo ideológico, do ponto de vista de política pública, não é? Não tem efetividade, né? Se a gente pode pegar avaliações de lugares que pregaram essa estratégia, e aí eram políticas, não é? Porque aqui é só discurso ideológico, vão lançar campanhas, enfim. É, na verdade, responsabilizar o indivíduo pela política pública, e acho que isso a gente pode ver em vários lugares do governo, na própria educação, né? Na ideia de homeschooling, né? Então, né, o Estatuto faz 30 anos esse ano e a gente tem a doutrina da proteção integral, e não é proteção integral da criança, é proteção integral dos direitos, não é? Todos os direitos devem ser garantidos. E, claro, direitos sexuais e reprodutivos é sempre um problema, né? Principalmente aqui no Brasil. Tanto que o Plano Nacional de Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil, a gente tem planos nacionais para vários campos do direito da infância e juventude. Ele nasce como Plano Nacional de Direito, primeiro, né, sexuais e reprodutivos, e ele vira Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Por quê? Porque para a gente é muito difícil entender a criança e adolescente como um sujeito de direito sexual e reprodutivo. Então a gente consegue vê-los como objetos da violência, mas não como sujeito de direito. E do princípio da proteção integral, a partir desse princípio, a gente, no eixo de controle das políticas, a gente pode controlar se tem preservativo, se tem métodos anticoncepcionais, se tem educação sexual nas escolas, enfim, que estão nas legislações, no Plano Nacional de Educação, enfim. Quando você fala que isso é responsabilidade do indivíduo, você não precisa mais controlar e obrigar o Estado a gastar recurso com isso. E você só faz essas campanhas, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito perversa por trás, não é? E esses índices só aumentam, né, de gravidez na adolescência, enfim. Acho que é um problema grave, e eu acho que por trás desse governo, eu acho como estratégia, né, não é à toa que parte desse governo acredita que a Terra é plana, não é, desqualifica a ciência, porque aí você pode propor qualquer coisa. Né? Você não precisa de evidências científicas para propor alguma coisa, nem discussão política nos âmbitos dos fóruns estaduais, municipais. Né? Então você inventa qualquer história, né? E é claro, essa história serve ideologicamente a esse governo e desobriga o Estado a cumprir o seu papel, a investir em saúde para essas crianças e adolescentes. Né? Eu acho que por trás está esse projeto de... E é hipócrita por quê? Porque apesar deles falarem que não acreditam na ciência, enfim, quando eles ficam doentes, ninguém vai na igreja. Eles vão no Einstein, que é o hospital mais caro desse país, com os melhores especialistas, né? Pegar o Bolsonaro, o presidente da Câmara que está preso agora, enfim, todos eles vinculados à igreja, vão no melhor da ciência. Ou quando tem um problema jurídico, vão buscar advogados da USP, da GV, enfim, não é? Não vão procurar a igreja, né? Então é por hipocrisia para os pobres, não é? E mandam os pobres procurar a igreja. Claro. Né? Não, e aí acho que também a gente falava que é pré-moderno ou pós-moderno, porque eu acho que tem um pouco assim, né? A promessa da modernidade, a promessa dos direitos humanos, infelizmente não chega a todo mundo. Então tem um sentimento de frustração em relação a isso, principalmente aqui no Brasil, né, das pessoas serem anti-direitos humanos, enfim, não é? E isso, eles aproveitam essa questão, falam, olha, tá vendo como não deu certo a modernidade? Vamos voltar para trás, não é? Um pouco essa ideia. E claro, muitas das pessoas vão procurar ajuda na igreja. Acho que a gente não pode desqualificar o valor da igreja para essas pessoas, né? As pessoas estão passando fome, em sofrimento extremo, a igreja é o único lugar ali que acolhe, né? Claro. Então, eu queria aproveitar que a gente está falando também de... Você mencionou, Raul, que a gente vê a questão do sexo para adolescência, né, como uma coisa
relacionado à violência e não como algo que pode ser, enfim, desfrutado como um direito da vivência dessa pessoa. Como é que se deve, ou, enfim, qual que é a melhor abordagem para falar de sexo na adolescência? Não sei se deve, né? Porque deve eu acho que é uma palavra, não sei se é acertada, mas como que a gente pode abordar isso? Como Me é que parece deve? que é importante, eu vou aproveitar a sua pergunta pegando um gancho em um ponto que o Raul colocou. O Estatuto da Criança e do Adolescente, muito embora tenha muitos ganhos, a questão da... Gostei muito da expressão proteção integral dos direitos, verdade, que se protege são os direitos, né? Não da criança. Mas, embora tenha vários ganhos em relação a várias legislações que a gente teve antes, ele é uma verdadeira névoa no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos, e você até é bastante conservador aqui dizer dos adolescentes. Então, estamos falando de pessoas de 12 anos em diante. Crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, portanto, e sujeitos de direito, ou seja, são reconhecidos como pessoas no plano político e têm que ter acesso a todos os direitos que os adultos têm, observada a condição de desenvolvimento, então, para haver proteção de ter necessidade. Isso vale para tudo, desde educação até direito à vida, direito a patrimônio, todos esses direitos vão ter, por vezes, pelo intermédio de um adulto, para que ele possa exercer esse direito. Os direitos que não estão previstos, o que não se fala, são os direitos sexuais e reprodutivos. E aí a gente tem um verdadeiro emaranhado de normas no nosso direito que dão uma confusão danada, que desprotegem o adolescente e não dão direito de fruir. Então o ECA não fala nada. O ECA, quando fala de sexo, é pornografia infantil na internet. Se filmar criança, se filmar adolescente, a pena é essa. Se você pegar o Código Penal, ele só diz, antes dos 14 é crime. Então, atenção, ouvintes, você beijou na boca antes dos 14, você praticou ato infracional equiparado a estupro de vulnerável. Da internação, eu sempre falo isso em aula. Se for internação. Equiparado a crime hediondo. Não, mas pera, você tá falando se duas pessoas de 14 anos se beijam? As duas auto-infracional, uma contra a outra. É a resposta que a lei dá. Vai faltar vaga na Fundação Casa. Não, 14 não, antes dos 14, né? Antes dos 14, duas pessoas com menos de 14. A menina de 14 beijou o menino de 13. Era pra eu estar presa. Eu também, gente. Quem nunca deu um beijinho, perdeu o bebê aos 13? Nesse carnaval. Vai faltar vaga na Fundação Casa. A resposta que o Código Penal nos dá é essa. A gente olha e fala, gente, a maior cifra oculta que eu considero que a gente tem do direito é essa. Os atos sexuais praticados antes dos 14. O Código Civil, por sua vez, ele fala que aos 16 você pode casar e está emancipado. E até 2019, isso é uma alteração bem recente, se a menina engravidasse com qualquer idade, 12 anos, 11 anos, ela podia casar excessivamente emancipada. Então, a gente tem um panorama... Isso é o Código Civil de 2002. Mudou agora em 2019 por pressão internacional de falar, gente, a gente está reforçando o casamento infantil aqui. Tem menor condição, né? Tem menor condição, Pelo mas amor de mantivemos Deus. aos 16. Então, a gente tem o Código Penal dizendo, antes dos 14 é crime, mas com 16 se casar, tá tudo certo, você inclusive é emancipado. E deixo jogado aqui para passar a bola, já que a gente está falando de gravidez na adolescência. Quem detém o poder familiar dos filhos dos adolescentes? Não é os próprios adolescentes? A lei não diz. A gente não tem no Código Civil, a gente não tem no ECA. Então, se uma menina... Veja essa situação. Vocês acham que é comum ou não é? A menina tem 16, o menino tem 18. Vamos fazer padrãozinho. Ele é até maior de idade. Ou 17, vai pegar os dois adolescentes. Eles têm um filho. A lei não disse. Quem tem o poder familiar para decidir sobre essa criança, sobre esse bebê, são os adolescentes, são os pais dos adolescentes. Mas fica a curiosidade. Se você jogar no site do TJ de São Paulo, perda de poder familiar, mãe adolescente, tem um monte. A lei não dá o poder para ela, mas ela perde porque não é boa mãe. Maíra, te conheço. Como é que você solucionou isso? Eu não solucionei. Não é possível. Eu só joguei as perguntas. E a jurisprudência? A jurisprudência eu só encontrei a respeito disso das mães que perdem o poder familiar. Não havia menino ou adolescente perder poder familiar. Aliás, acrescento um dado. O ECA fala um ponto em que as mães adolescentes são consideradas. Se ela está em medida de internação, na Fundação Casa, que São Paulo chama Fundação Casa, ela tem direito a ficar com o filho. Eu pergunto, e os pais adolescentes têm direito a ficar com o filho? Ou eles não têm filho? As meninas engravidaram de geração espontânea. Então, a gente não vê os adolescentes podendo exercer esse direito com acesso à contraceptiva, educação sexual de qualidade e esse emaranhado de leis que a gente só vê o adolescente como alvo da exploração e da violência, mas não como um sujeito. A solução que eu dou para a lei, estamos aqui para pensar. Não, mas eu digo em relação à educação mesmo, no sentido de a gente ter educação sexual nas escolas. Existe, eu acho que, um senso comum de que se você falar de sexo para adolescente, você vai estimular ele a transar. Porque se não falar, não vai estimular, ele não vai saber nunca. Mas eu acho que a gente precisa combater isso, enfim. Justamente essa
noção de que se você tá abordando o tema que é tabu, meu Deus, você vai criar coisas na cabeça e incentivar. E aí eu queria, enfim, que vocês me ajudassem a gente a desconstruir esse senso comum. Eu vou pontuar uma coisa que a Maíra falou, não é da questão do poder familiar. E eu acho que você vai encontrar aí jurisprudências de decisões dos juízes deixando que a mãe ou o pai, adolescente, consiga ficar com seu filho, desacolher seu filho. A gente tem um boletim de jurisprudência que é super recente lá no IBD Cria. Esse vai ser nosso tema. Eu até te convido para escrever um artigo lá pra gente sobre esse tema. Gravado e aceito. Então, mas eu diria que nesse sentido, e claro, quando a gente fala de acolhimento, a gente está falando das crianças e adolescentes pobres, não é? Tem um desejo do sistema pelos seus bebês. Então, é muito fácil destituir por qualquer coisa. Ou, na hora do desligamento do serviço, sai primeiro a mãe, às vezes até com 18 anos, e o sistema, não é? Quer que o bebê fique mais um pouco para ver, para que ela se adapte e tal. Então, eu diria que tem um desejo por aí de que seria melhor para esses bebês, não é? Estarem longe dessa mulher. Tá numa outra família, né? Até porque bebê tem um perfil, né, desejável aí para adoção, né? Então, é um tema bem importante essa questão da convivência familiar e comunitária. Enfim, eu morei muito tempo na Inglaterra, né? E para mim, a Inglaterra era um país super, né? Tem aborto, você faz aborto no sistema público. E aí eu fui num debate justamente sobre educação sexual e reprodutiva de crianças e adolescentes na Inglaterra e na Holanda, né? E assim, depois a BBC fez um documentário, e assim, a Inglaterra é a pré-história, não é? Enfim, lá na Holanda, que é o país com menor índice de gravidez na adolescência, você começa a discutir sexualidade com 3 anos de idade na escola. Não é? O que é sexualidade com 3 anos na escola? Beijou o outro, você gosta do amigo, mas olha, a gente beija no rosto, a gente faz, não é? Discute o que é intimidade, né? Discute o que é privacidade, discute quem mais gosta, quem não gosta, enfim. Né? Que a nossa sexualidade, né, se manifesta desde o nosso nascimento. Então, eu acho que desde que a gente nasce é importante a gente falar disso, não é? Falar que amamentar não é só um ato de alimentar o bebê, não é? Mas é um ato também sexual, e não é à toa que tem essa... Né? Aqui em São Paulo teve vários episódios de tentar proibir as mães de amamentar em público, enfim. Então, eu acho que é um debate, a palavra tem que estar em todo momento. Não é? Claro que na adolescência, não é? Quando a gente tem a maturação do nosso corpo, que a gente pode ter orgasmo após a puberdade, que aí também, claro, a legislação vai falar 12 anos, 14 anos, mas o corpo matura com 10, enfim, não é? E claro, tem uma mudança do significado da sexualidade, né? Para uma criança, a gente fala que a criança não tem relação sexual, que ela não pode, enfim, não é? E de repente ela tem desejo daquilo que não pode. Isso é uma confusão na nossa cabeça, né? A gente tem uma inscrição de alguma coisa que não pode, dali a pouco essa coisa pode. Por isso mesmo é importante a gente discutir sexualidade, discutir, ensinar, e eu acho que é a todo momento. E eu acho que tem vários tipos de educação sexual que pode ser... Agora, pontuar uma coisa importante, né, gente? É um problema no governo Bolsonaro de hipocrisia pura, mas é um problema na nossa sociedade. Né? Eu trabalho com vários serviços de acolhimento, trabalho com juiz, com promotor, com as varas da infância, com abrigo. E a gente vê cada coisa. Né? Abrigo que não pode namorar, namora tem que transferir, né? Enfim, tem várias situações. As pessoas têm relação sexual, faz BO. E a gente não pode esquecer, né, que o que virou o kit gay, né, que o Haddad até hoje fala que não sabe o que é isso, o Haddad recuou feio e deu espaço para isso, né? Querendo um momento político falar, não, olha, isso são direitos das pessoas, para aqueles, principalmente que estão desacompanhados dos pais, né? Ter informação é muito importante. Então, eu queria falar que essa questão sobre educação sexual é uma questão muito cara, sobretudo para nós, travestis, e para as bichas não binárias, para as pessoas dissidentes, porque a gente, por exemplo, as pessoas têm medo de deixar crianças perto de mim. Elas têm medo. Sempre quando chega uma criança, o pai dela automaticamente vai vir, vai sentar do meu lado para saber o que eu tô querendo fazer com o filho dela. Porque ela tem medo que eu estupre a criança dela, sei lá, que eu inspire de alguma forma, né? Porque eu acho que isso tudo é um desconforto da cisgeneridade, né? E da branquitude.
Então, essas questões, elas são bastante delicadas, né? Porque a partir dessas questões, a gente também não consegue acessar espaços de educação, né? Não consegue ter esse vínculo, porque a sociedade coloca a gente em marginalização no processo tão grande, tão profundo, que a gente não consegue adentrar esses espaços. E, sobretudo agora, no governo Bolsonaro, isso está ainda mais delicado também para outros corpos, né? Aparentemente. Acho que, inclusive, por isso que isso está virando pauta nesse momento. Porque senão, provavelmente, isso não seria discutido. Queria aproveitar e já te fazer uma pergunta, porque eu acho que você já recebeu ela de outras formas. Falar de sexo estimula o jovem a fazer sexo? Nossa, eu acho que você pode, de alguma forma, inspirar ele a pensar no que ele quer fazer com que ele conheça o seu corpo, olhe para si, olhe para o seu desejo, entenda o que gosta, o que não gosta e possibilite essa pessoa de fazer escolhas, né? Eu acho que educação sexual é sobre isso. Eu trabalho com educação sexual, faço trabalho em Heliópolis, com a comunidade lá, e eu faço uma formação com jovens que replicam o que a gente passa, o que a gente troca de informação dentro dos fluxos de Heliópolis. Então, é uma galera, assim, muito potente, tem um potencial absurdo, e a gente vai discutindo, na verdade, sobre corpo, né? Sobre o que produz violência para determinados corpos. Porque quando a gente fala de educação sexual e de gênero, é sobre isso. É discutir, por exemplo, por que as mulheres são tão violentadas? Por que a cada 2 segundos uma mulher é assediada no Brasil? Tem alguns dados que são bastante impactantes, porque eu fico pensando assim, a gente está com o governo Bolsonaro que tenta tirar essa discussão da escola e colocar no âmbito da família, né? O que não é novidade para ninguém, porque a gente já faz isso há 2000 anos. Aliás, é assim que eles mantêm a estrutura deles, há tanto tempo. E aí, o resultado são, por exemplo, dados da Agência Brasil, né, que possui dados do governo federal, que fala que mais de 70% da violência sexual contra crianças acontece dentro da própria casa. Só em 2018 a gente teve mais de 17.093 denúncias por assédio sexual acontecendo dentro da casa dessas crianças no Brasil. E segundo o IPEA de 2019, 43% da violência doméstica contra a mulher acontece dentro da casa da própria mulher. Isso que foi reportado, né? E sem contar as subnotificações, né? Ou seja, a escola talvez e outros mecanismos têm um papel fundamental para explicar para essas crianças o que é um abuso, né? Explicar o que é consentimento, o que é o limite do seu corpo, o que um adulto pode ou não fazer com você, é uma coisa que você não pode deixar pura e simplesmente na mão das pessoas ali dentro de casa, né? É política do Estado de proteger essas pessoas e ensinar para elas o que elas, né? Que elas... E adequado a cada faixa etária, né? Eu acho que um ponto que é bem importante de demarcar também é que falar em educação sexual não é educar sobre como praticar sexo. Eu vejo essa confusão muitas vezes com quem está discutindo o tema, se colocando contra, dizendo mas eu não quero que meu filho de 4 anos aprenda a transar. Não, nem eu. Ninguém quer. Ninguém está querendo ensinar isso. Uma criança de 4 anos não tem repertório emocional, vivência para saber isso e nem precisa saber disso agora. Mas ele precisa saber, ele ou ela precisa saber que tem partes do corpo dele que, se ele não quiser que um adulto toque, não é para tocar. Que é direito dele dizer isso, que vai ser crime se alguém fizer, com quem ele fala e com quem ele conversa. Então, a educação sexual não é minha área, acho que vocês aqui sabem falar disso muito mais do que eu. Vou ficar com o que diz a lei. E a lei diz, Lei Maria da Penha, por exemplo, fala educação de gênero, educação sexual, para que se aprenda isso, né? E também se aprender, só pegando um gancho da pergunta da Mabô e da fala da Pice. Se fala muito em educação sexual para prevenir DST, para prevenir gravidez. É um aspecto super biológico, nada referente à parte emocional, à parte afetiva e extremamente heteronormativa. Além do que, pensando na heteronormatividade como sexo somente para a prática de reprodução, né? Como se não houvesse outras práticas que as pessoas não fizessem. Então, pensar que sim, gente, sexo tem quem goste de praticar porque é legal, porque é gostoso, porque a prática recreativa faz parte das relações sociais. Então, acho que um pouco menos de tabu sobre isso caberia, né? Em qualquer debate sobre isso. Com certeza. Eu acho que
não existe nem tabu, né? Acho que um pouco também... Não deveria. Não, e assim... Existe um falso moralismo. Falso moralismo, então, melhor acho que é essa palavra, importante, melhor porque esse assim, termo. até essas religiões neopentecostais, a gente precisa analisar o que elas representam, não é? Assim, diferente da gente pensar da religião católica na Idade Média, ou na década de 50 no Brasil, assim, é muito interessante, né? Porque é uma ideia que você pode pecar e se arrepender, e pecar e se arrepender, não é? Assim, Vai pecando arrependendo. e essa coisa do... Delícia, tá Não, e acho que isso é muito importante a gente pensar, porque a experiência não se escreve no sujeito. É como se não fosse responsabilidade dele. Foi o diabo, foi o outro, ele estava possuído, não é? E não é à toa que tem tanto abuso por esses pastores, sem falar do abuso da igreja, não é? Que, assim, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, não é? Sim. O escândalo está chegando aqui na América Latina, essas denúncias aqui foi muito abafado, não é? Claro, esse desnível de poder e desinformação gera o abuso, né? Então, acho que é poder discutir essas coisas na escola e falar de sexo a gente fala o tempo todo, né? O Bolsonaro disse que tinha um apartamento para comer gente. Criança de 3 anos está assistindo televisão, vê isso. Né? O que é comer gente? Né? O Frota, que era aliado, sei lá, não é? Narrou um estupro às 4 horas da tarde. O que a rede bolsonarista mais faz é fazer piada com Sim, claro, sexo, essas né? coisas falam e às vezes, claro, excita porque também a gente tem a capacidade de ficar excitado, não é? E essas cenas vão impactando na gente. O poder da educação, não é de valorar isso, é de discutir isso, é de explicar. E eu acho que explicar o ato sexual para uma criança de 4 anos não tem nenhum problema, até porque a criança não tem desejo sexual da mesma forma que um adulto. Para ela vai ficar um mistério, né? Eu gosto daquele programa lá tem um episódio do menino Mundo da Lua, que tinha o Lucas de Silva e Silva. Nossa, esse é antigo, bem. Não, mas eu uso bastante porque, assim, é um pouco... A sexualidade infantil é um enigma, né? Porque, assim, como é que nascem os bebês? De onde vem? As crianças vão fazendo essas perguntas, né? O Freud vai discutir um pouco isso, não é? Ela vai tendo perguntas, ela vai criando teorias sexuais. Sim. Não é? É importante a gente informar quando ela faz a pergunta, não é? E é interessante esse episódio que todo mundo vai fugindo, né? Aí um fala do repolho, o outro fala... E no final ele... Tem aquela parte que ele grava, né? O dia dele no rádio, né? E aí ele mistura todas as histórias, né? Que são as teorias que a gente vai criando. Então, informação é importante para a gente conseguir se situar no mundo, né? Que saudade do Lucas Silva e Silva. Bons tempos. Acho que ainda passa, não passa alguma reprise? Deve ter no YouTube. Tem no YouTube, Boa, né? tem no YouTube. Eu queria aproveitar a presença da Pisci e fazer algumas perguntas específicas sobre HIV, porque isso, inclusive, foi uma sugestão de ouvintes, que esse é um tema que pouca gente fala, enfim, ainda acho que é muito mistificado. E eu queria perguntar, Pisci, qual que é historicamente o tratamento dado pelo Estado brasileiro a pessoas que têm alguma DST? É fácil o diagnóstico? É fácil o acesso ao tratamento? Legal, essa pergunta é muito boa. Eu acho que, assim, pra gente poder pensar nisso, talvez... Vamos lá. Na época, por exemplo, da ditadura militar, tinha o INPS, né? Não tinha SUS. Então, para você ter acesso a uma saúde, você precisava ter uma carteira de trabalho assinada. Então, você precisava ter um emprego, né? E quem tinha emprego naquela época? Talvez igual hoje, né? Ninguém. Mas a questão era sobre essa condição. Em 88... teve o SUS, né? Foi fundado o SUS, que na verdade ele não é... O SUS ele é uma tecnologia social. Ele não é alguma coisa dada, entendeu? Ele é uma incorporação no aparelho de Estado. Quem construiu o SUS? Sobretudo o movimento de AIDS, movimento chamado na época homossexual, movimento negro e feminista. A sociedade construiu o SUS. Então, e isso foi um marcador absurdo, né, pra gente avançar e pensar numa saúde de uma forma integral, né, universal. O Brasil é o único país do mundo que possui um sistema de saúde que consegue, que está para todo mundo. Veja, são 210 milhões de pessoas. É referência. É referência mundial. Nenhum país com mais de 100 milhões de pessoas conseguiu atender a população com o sistema público de saúde desse jeito. Então, assim, é uma coisa pra gente falar assim, uau, a gente tem o SUS. E a gente precisa defender, né? Com Sim. certeza. Né? E através do SUS, o Brasil possui um amplo espectro de tecnologias, né, capazes de tratar, identificar, né, fazer o manejo das ISTs. Não se fala DST, se fala IST. Isso, a gente mudou o termo, agora é infecção sexualmente transmissível por conta das relações de estigma, Tá. né, essas coisas que a gente pode discutir também. Tá certo. Então, por exemplo, é fácil a gente identificar uma sífilis. Tem autoteste
para sífilis. É fácil identificar o HIV. Né? Você tem autoteste, você pode ir no posto de saúde. Existem as questões morais, e isso dificulta o acesso. Existem as questões transfóbicas que dificultam o acesso das pessoas trans ao sistema de saúde. Existe tudo isso. Mas a tecnologia existe e ela é fornecida pelo SUS. E isso é muito interessante para a gente poder pensar na manutenção do sistema público de saúde. Então, assim, a gente tem, por exemplo, cura da hepatite C, né? A gente tem a cura da sífilis, que é fácil, é com penicilina, é com bezetacil. Só que o que está acontecendo? A gente vê uma epidemia de sífilis, como nunca antes na história, né? Tá bem Idade Média. As pessoas não estão conseguindo acessar a cura da hepatite C. E em relação ao HIV/AIDS, desde 2016, tem acontecido uma série de fracionamentos e falta de medicações, né, principalmente no Nordeste e no Norte. Tá bastante problemático, né, porque o momento do SUS agora, principalmente a partir de 2016, é de sucateamento, é de sequestro. Isso tem a ver com o congelamento dos gastos públicos voltados para a saúde, exatamente, a PEC do teto. Exato, porque isso é um projeto, né? A gente precisa pensar que a gente está no capitalismo ultraliberal, ultra-neoliberal, né? E o que ele significa? Ele significa que todas as instituições públicas construídas com dinheiro público vão ser sequestradas pela iniciativa privada e vai pertencer a meia dúzia de pessoas, né? Nada de novo sob o sol no Brasil. É bem o esquema colonial. E a PEC do fim do mundo, né, que gerou a emenda constitucional 95, ela congela 800 bilhões do SUS por 20 anos. Isso é muito grave. Isso é muito grave, porque as pessoas não têm dimensão que significa o SUS, né? O SUS, ele tem UPA, UBS, CTA, tem uma série de instituições menores e organizações. Tem ambulância, né? Se você passa mal na rua, se você cai, sofre um acidente, você tem que você chama a ambulância vem. Vai lá nos Estados Unidos para ver o que vai acontecer. Se você precisar pelo de uma menos ambulância. $10 mil para você chamar uma ambulância. Se isso acontece no Brasil, isso é genocídio, né? Veja bem, esse projeto, essa emenda constitucional, ela tem um fundamento racista. Por quê? Porque o SUS, ele atende em média 155 milhões de pessoas. E 80% dessas pessoas são negras, segundo o último relatório da ONU. Acho que é um relatório de 2018 da ONU. 80% dessas pessoas são negras. Então a gente já percebe que o desmanche do SUS tem a ver com o processo de avanço do genocídio da população negra. De desqualificar que essas pessoas precisem, né, de algum cuidado. Não considera que é gente, é sub-pessoa. Exatamente. E são várias questões. Isso é só para pensar no SUS, né? Da importância que o SUS tem. Agora, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com... Estamos aí nesse... Estamos tentando, né? Eu e a Erika Hilton e alguns coletivos e alguns gestores do CRT da Santa Cruz, que é um centro de referência, né, e treinamento. Porque ele é junto com o programa estadual de AIDS. Com o pessoal da bancada ativista? Da bancada ativista. Eles estiveram no nosso programa aqui, muito legal, vale a pena. Se você não escutou, escuta, porque é um belo projeto de gestão coletiva, né? É incrível, é uma inspiração, assim, é alguma coisa muito potente que vai também inspirar outras candidaturas. Né? Isso que é muito bom saber pra que gente. você está dentro. E aí eu participei junto com a Erika Hilton, né? Fui lá na Secretaria da Secretaria da Saúde para poder entender o que eles estavam fazendo, porque eles estão querendo desestruturar o CRT, né, através da separação do Programa Estadual de AIDS com o CRT. Se o Brasil se o Brasil foi referência mundial de prevenção e enfrentamento em relação às políticas de AIDS, isso se deve a muitos gestores, mas sobretudo ao CRT, o Programa Estadual de São Paulo, que possui uma série de diretrizes e tecnologias e know-how mesmo, produção de ciência, que é importada para o mundo inteiro. E se eles separarem, isso vai promover um nível de sucateamento que vai transformar o CRT num serviço de assistência comum, sem especialidade, né? E eles estão fazendo isso. Recentemente morreu o departamento de AIDS do Ministério da Saúde. Foi extinto. Foi reestruturado, né? Agora não chama mais AIDS, já não chamava HIV, aí não chama AIDS e agora é doença crônica. Aí a gente pergunta, doença crônica pra quem? O Brasil registra hoje cerca de 57 mil novas infecções por ano de HIV e 12 mil mortos. 12.500 mortos em média.
3.800 são mortes de LGBTs por AIDS por ano. 6.600 são de pessoas negras, principalmente de mulheres negras. Mulheres cis negras, porque não tem muito dado de trans. Principalmente trans masculino. Então, assim, é muita coisa que está acontecendo. E essa desestruturação no âmbito federal está sendo importada para os municípios e para os estados. Né? Por exemplo, em Sorocaba, eles estão fechando vários centros de referência no Brasil inteiro, né? Em Sorocaba, eles fecharam uma unidade especializada e alocaram num serviço de assistência à saúde básico, tipo uma UBS, em cima de um necrotério. Significa, né? Significa. Então, gente, aproveitando aqui o contexto do que a gente tá falando, a gente tá num carnaval, né? Sim. Não sei se pra você que tá escutando a gente no podcast aí... Já tá em outro ano já, mas se você tá vivendo o que a gente tá vivendo aqui nesse momento, a gente tá perto do carnaval. E falando sobre sexo na adolescência, sobre AIDS, prevenções, hoje em dia a gente discute e as pessoas têm feito campanhas sobre que são boas políticas no carnaval. Como que as pessoas devem... É uma época do desejo liberado, não é? O desejo... porque a gente dá vazão a muita coisa. Vale muita coisa. Eu fui menos agredido agora no carnaval. Falaram, você tá fantasiada, né? Eu falei, não. Não, hoje não. Ai. E eu queria saber de Maíra, o que as pessoas podem ou não podem fazer no carnaval? Olha, gente, acho que a velha história, né, do não é não, depois do não tudo é assédio, eu acho que tem sido bem interessante, aqui em São Paulo, pelo menos, que é onde eu vejo mais o carnaval, né, não costumo viajar para o carnaval de outras cidades, mas eu já vejo há alguns anos, desde que a gente tem tido mais carnaval na rua, tanto Defensoria Pública quanto o Ministério Público, são duas instituições aí que eu tenho um pouco mais de proximidade, nos núcleos de gênero fazerem campanhas educativas a respeito do assédio. Eu acho isso muito positivo. Acho que realmente é educativo, tanto para mulheres quanto para homens, seja cis, seja trans, mas para mulheres não passarem por assédio, saber que não precisa, se não quiser. Eu comento bastante, seja com amigos, seja em aula, com alunas. Eu fiz faculdade já tem cerca de 20 anos, fiz no final dos anos 90. E assédio sempre existiu. Mas quando a gente em festa, jogos jurídicos, essas coisas, era tido como um dado da natureza. Que nem, em São Paulo, fevereiro, chove, jogos jurídicos tem assédio. Como se fosse algo que você não faz nada a respeito, você tá lá, você sabe que você está exposto sujeito a isso. Evidentemente que a gente se incomodava e não gostava, mas não era visto como algo que se pudesse falar sobre. Então, para a gente ficar menos pessimista sempre nesses temas, né, eu acho que nisso tem um progresso tremendo. E acho que esse tipo de campanha, de explicar, olha, o que pode, o que não pode, dentro da lei, fora da lei. Agora, gente, saindo um pouco do legalismo, né, que eu tinha falado, eu acho que não é porque está na lei, acho que não precisa, ou não deveria ser necessário usar o argumento, olha, se você pegar no corpo de uma pessoa sem ela querer, isto é considerado estupro, isto é importunação sexual. Acho que a gente sai um pouco para o campo da modificação cultural mesmo. Será que é legal isso? É uma boa cantada? Eu queria perguntar, em geral são os caras que fazem isso, né? Não sei, não conheço meninas que façam. Mas, rapazes, vocês que pegam nas meninas sem consentimento dela, dá certo a cantada? É efetiva? Porque acho que não deve ser. Normalmente é no mata-leão, né? Normalmente é no mata-leão. Será que é legal? Então, acho que partir para esse tipo de discussão, e acho que as campanhas estão indo um pouco mais para isso. Né? Nossa, não simplesmente é proibido. E quando a gente fala de Big Brother, a gente está falando também de pessoas, justamente num ambiente de festa, que usam o fato delas estarem alcoolizadas muitas vezes para passar do limite e para depois justificar de, tipo, puta, tava muito bêbada, puta, não lembro o que eu fiz. Então, quando a gente traz oIg Brother aqui pro podcast, é também para discutir isso, que álcool não é desculpa. Vamos não é desculpa de embriaguez e drogas. Não é desculpa. Não isso é inaceitável, seja você sóbrio ou sob o efeito de qualquer substância. E acho que é legal pensar para os dois lados, né? Fica um pouco no senso comum, mas vamos colocar artigos de lei. Eu vim legalista hoje, saí um pouquinho e já voltei. Já estamos de volta na legislação. Vem muito aquela história, mas ela estava bêbada, quem mandou ela se expôs ao risco. E a desculpa masculina de ela estava bêbada e não sabia o que estava fazendo. Gente, pro Código Penal é exatamente o contrário, tá bom? Se a pessoa está bêbada ou sob efeito de qualquer substância psicoativa,
praticou crime, se ela ingeriu a substância porque ela quis, ela era livre quando ingeriu a substância e tudo que ela fizer depois ela é responsável. Desde dirigir um carro até praticar um abuso sexual. Então não tem essa de eu estava bêbado ou bêbada, não sabe o que estava fazendo. Porém, praticar um ato sexual contra quem está desacordado ou drogado... Ou incapaz de consentir. Ou incapaz de consentir, exatamente, dormindo, qualquer situação desse tipo, essa pessoa, o consentimento dela não é válido, então ela está sendo vítima de um crime. É exatamente o contrário do que o senso comum coloca. Pega muitos casos assim, Raul? De assédio? Puxa, os casos que eu pego são muito mais casos de violação ou da violência sexual das famílias ou da violação do direito, né, dessas crianças e adolescentes, por exemplo, de brincar o carnaval. Então, hoje de manhã, estava discutindo um caso, enfim, com um abrigo de uma menina que se automutila e que foi abusada sexualmente. A sexualidade é uma coisa difícil, mas também que ela quer muito, não é? Mas que ela vai para uma igreja que também super condena, né? E aí, pensando com abrir, bom, chega agora o carnaval, qual que é a nossa estratégia, né? E aí os educadores falam, não, saiu aquele tiroteio lá, não sei aonde, na Berrine, então é muito perigoso levar as crianças. Então, claro, porque aí por trás está essa moralidade institucional, importante levar para brincar o carnaval. Eu acho que o carnaval, né, São Paulo já foi chamado de túmulo de samba e ter esse carnaval, e acho que, né, a gente falou só de retrocesso, né? Acho que também lá o Haddad criou essa coisa dos bloquinhos e foi crescendo, tá crescendo, né? muito. E virou, eu acho fantástico, as pessoas têm violência, têm briga, mas tem uma mediação entre o outro e uma quebra, né? Nossa cidade é muito segregada, não é? Começa a conversar aqui, com certeza a gente vai conhecer 1000 pessoas que a gente conhece, mas que a gente não conhece lá do Itaim Paulista, né? E aí é a oportunidade de integrar, de dialogar, de negociar práticas sexuais, tipos de cantada, enfim, não é? Acho que Golden Shower. Golden Shower, enfim, o que as pessoas imaginarem. Né? Acho que tem eu acho fantástico ter carnaval na cidade, né? É uma cidade que foi feita para explorar o trabalho, não é? Ter carnaval, acho que isso é um avanço. E a gente tem que pensar justamente nisso. As crianças e adolescentes que estão nos abrigos, as crianças e adolescentes que estão na Fundação Casa, não é porque elas não têm direito de se divertir, e acho que é aí que a gente avança, né? Não adianta proibir, né? Porque esse governo proíbe tudo. A última foi a do Sérgio Moro... Proibiu a facção. Diga não à facção. Diga não à facção. Acho que agora o PCC tremeu nas bases. Agora sim. Imagina aquele muro pichado e eles realmente cumprindo. De jeito nenhum, né, gente? A pessoa chegando na penitenciária fala, não tenho interesse em faccionar, tá bom? Então tá bom. Você sabe que meu primeiro trabalho, quando eu estava na faculdade ainda, eu dei aula no Carandiru, né? E depois trabalhei muito tempo em prevenção de HIV e AIDS usando teatro oprimido nos presídios, né? Ai, que legal. E justamente quando nasceu o PCC. O PCC nasce depois do massacre. Sim. Eu entrei logo depois do massacre, era um silêncio no presídio. E aí eles começaram a se articular e articularam essa organização que... é parte do Estado hoje, né? Vira um cartel, né? Na nossa fantasia, né? O único enfrentamento da milícia... que está lá no Rio e que está associado a um monte de coisa, talvez seja o PCC, né? Infelizmente. Mas que também, né, faz essa relação aí com essas igrejas neopentecostais, até para lavagem de dinheiro, aí a gente tem... E que também vem com um teor moral, né, e moralista muito grande, né? Que é um atraso, né, na verdade. Então, também é uma coisa para a gente olhar aí, né? E, gente... Estamos caminhando para o final do nosso programa, mas antes disso, eu recebi aqui um livro muito especial da Maíra Zapater, Direito da Criança e do Adolescente, e nesse livro contém, inclusive, algumas propostas de atividades para a sala de aula, já que a gente está falando de educação também. E, Maíra, conta um pouquinho para a gente, por favor. Bom, obrigada pelo espaço também para falar. Fiquei muito contente com o convite para vir falar sobre essa questão de direitos sexuais dos adolescentes. Até quando a gente conversou, eu falei, nossa, tem um capítulo no livro que eu falo disso. Exatamente. Sobre isso, sobre essa questão dos direitos sexuais dos adolescentes e como a gente não tem um amparo da legislação para uma situação social que existe. Mas o livro ele trata sobre o direito da criança e do adolescente não só no ECA, mas dentro da história brasileira, nas constituições brasileiras, as relações do Código Civil com
com o Código Penal e o ECA, e tem essas atividades para a sala de aula, que vale tanto para quem está estudando, para os colegas que são professoras e professores. Então, vai lá, colega, tem atividade para você aplicar para a sua turma. Ai, parabéns pelo lançamento. Obrigada. É um projeto também da editora Saraiva Jur. Então, se você quiser, aí é Direito da Criança e do Adolescente, o nome é bem, já diz o que você precisa, editora Saraiva Jur, da Maíra Zapater. Eu queria aproveitar e pedir pra Pissi deixar algum, assim, coisas que quem quer conhecer mais o movimento do coletivo de vocês, páginas da internet, recomendar canais do YouTube, coisas pra gente se informar um pouquinho sobre esse tema que você falou hoje, porque eu acho que ainda é um tema, mesmo dentro dessa bolha de esquerda, progressista, ainda é muito pouco falado. É muito, tem muita AIDS-fobia, Mabu. Muita, assim. As pessoas se ausentam muito dessa discussão. Eu indico muito a coletiva que eu faço parte, aquela, né? Não, me indica mesmo, gente. Chama Louca com K, de Efavirense. A gente tem a plataforma no Instagram, que a gente tá usando mais. Tem no Facebook também. E a gente faz várias atividades, né? A gente tá na academia, somos servidoras públicas, tem geofísica, tem psicóloga, tem atriz, tem antropóloga, tem gente fora das instituições. A gente faz várias atividades. A gente tá com um trabalho agora que tá sendo desenvolvido no Centro Cultural Butantã, que é sobre corpo, arte, avivamento do corpo positivo. Que a gente trabalha justamente sobre a desestigmatização, né? A gente vai tentando eliminar, inclusive de nós mesmos, todas essas toxinas, né, que a gente chama de autoestigma, e pensar em promover a nossa vida, né, trazer uma qualidade de vida maior e prospectar o nosso corpo positivo vivo no futuro. E vivendo bem agora, no presente. Então, assim, eu recomendo que vocês curtam, sigam o nosso trabalho e colhem nesses espaços, quem puder, quem estiver ouvindo, né, é super importante pra gente rebater várias coisas, Como né? que te acha? Tem uma página, tem no Instagram, que é Louca, com K, de Efavirense. Quer deixar a com rede Z. social também? A sua? Eu sou Psibruxa, ou Psibruja, com J. Tá assim no Facebook e Psibruxa com X no Instagram. Maíra. Professora Maíra Zapater no Instagram, me acompanha lá. Raul, quer deixar alguma coisa sobre o trabalho que vocês fazem também? Pra Vou gente deixar. Bom, achar? O Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, ele é novo, nasceu em 2017, ele é sucessor da ABMP, que era a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e da Juventude, que nasceu lá atrás, ainda como juízes de menores, né? Em 78, enfim. A gente tem um site que é www.ibdcria.org.br. A gente publica mensalmente um boletim de jurisprudência com artigos, também uma coisa nova nessa área que não existia. Importante para o nosso público, é ótimo. A gente lançou ano passado, né? Quem está coordenando agora é o Giancarlo, que é um defensor lá de... Giancarlo Silcunas Ele mesmo. Reis. Ele mesmo. Colunista A bolha do Justificando. direito, gente. A bolha do direito se encontra no Justificando. Antes era o Eduardo Rezende Melo, que é um juiz lá de São Caetano. Eu e o Eduardo começamos esse boletim. A gente está planejando várias atividades para esse ano para celebrar os 30 anos do Estatuto, não é? O ano passado a gente fez um congresso para celebrar os 30 anos da Convenção. E a gente está aberto aí para novos associados, pessoas que queiram colaborar, queiram ampliar essa discussão, não só da área do direito especificamente, né? Mas para todas as áreas, um espaço de debate bem importante. Você tem um trabalho também em rede social seu ou não? Eu tenho meu Facebook, eu publico coisas lá, isso aí. que acho que é araújo.raul. Legal. No Mas, Facebook. boa, a gente nunca falou das nossas redes sociais. É verdade. É um momento. Vamos se divulgar. Vamos. Vamos aproveitar. A sua é mais fácil, a minha é muito difícil de achar. Então mas... fala a tua primeiro. A minha é @mari.boujikian. Esse sobrenome é muito fácil. É BOUJIKIAN de navio. Mari.boujikian. E aí vocês me encontram como André Zanardo no Facebook ou no Instagram André_Zanardo. Dá licença, então já que tá todo mundo passando rede social, sou Renan, sou editor, já me meti aqui, vou passar as minhas também. Segue lá no Instagram, Renan Alme1, Renan ALM1. Ou, se você quiser conhecer um pouco mais sobre os trabalhos da produtora, segue também no Instagram, @filmesderei, ou entra em www.filmesderei.com, que você vai estar vendo lá um pouco. É isso aí, me meti mesmo, desculpa aí, partiu!
É isso aí, gente. O programa chegando ao final. Eu acho que eu queria agradecer de novo todos vocês. Obrigada por terem vindo e esclarecido. É um tema, acho que assim, dá muito pano pra manga, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir um pouquinho do básico desse debate. E é isso aí, gente. Continuem mandando pautas. Essa pauta foi uma sugestão também de ouvinte. E depois do carnaval a gente se vê, porque agora a gente vai descansar e a gente vai pros bloquinhos. É isso aí. E você tá escutando a gente na rádio, você tá no meio do carnaval, né? Que bom, gente. Aproveita, gente. Se joga. E lembre-se, as positivas não são despesa, hein? Não cai nessa. Meu Deus. É isso aí, gente. Bom lembrar. Então, semana que vem, a gente tá de volta nas segundas-feiras, 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual. E, se você nos acompanha no nosso podcast, a gente tá aí no seu podcast, no seu player de preferência, seja o iTunes, seja o Cashbox, Deezer, Google Podcast, Spotify. Eu não falei Spotify? Acho que não. Spotify é sempre o nosso preferido. Mas é isso. Então, a gente se vê semana que vem, gente. Um grande abraço. A gente vai gravar na quarta de cinzas? Tô sabendo. Vai? Gente, vai ficar uma dúvida aí pra vocês. Mas vai ter programa. Um grande beijo. Beijo, gente. Bom carnaval. Feliz carnaval pra vocês. Bom bloquinho.